Olá, boa noite. Agradeço a Deus por sua vida, por nós estarmos juntos mais uma vez agora, para iniciarmos a leitura da carta de Paulo aos Romanos. E eu quero fazer isso com você com muita alegria no coração. Reúna então aí sua família, os seus mais próximos, mantendo todas as precauções. Pegue a sua Bíblia e vamos iniciar a leitura dessa carta. Então Paulo, ele escreve a segunda carta de Paulo aos Coríntios lá da Macedônia, e de lá ele faria a última viagem dele a Corinto, a terceira estadia em Corinto. E é de fato o que acontece, né? Ele fica muito tempo ali na Grécia, onde a porta se abre, na Macedônia, e ali ele ganha muita gente para Jesus. Então aqui, quando ele está na Acaia, já em Corinto, é daqui de Corinto que ele escreve essa carta aos romanos, porque ele não conhecia a igreja de Roma, e ele queria ir a Roma. Então ele faz uma prévia, ele escreve com antecedência, porque ele tinha vários interesses em Roma. Primeiro, um dos motivos era que ele queria também de Roma ser enviado à Espanha, chegar até o Ilírico, região oeste da Espanha. Ele queria chegar lá na Espanha. Então ele queria usar a igreja de Roma como uma base missionária para ele, tá bom? Mas o grande trunfo aqui mesmo era porque corria-se uma fama de Paulo por todos os cantos naquela região. E as pessoas não entendiam muito bem os escritos de Paulo, as falas de Paulo, inclusive Pedro. Pedro, na carta dele, quando fala das coisas profundas que Paulo escrevia e que os incautos, os incrédulos, os perversos deturpavam segundo o seu bem-querer, era justamente aqui. Possivelmente essa carta aos romanos a que Pedro se refere. Então Paulo faz uma prévia escrevendo aos romanos e mostrando aos romanos como ele cria, e já de antemão respondendo algumas perguntas que eram correntes, com relação à palavra. O jeito que Paulo prega é fácil demais, velho. Então convém que nós pecamos para que a gente encontre mais graça. Era assim que muitos pensavam. Então Paulo aqui vai escrever essa carta mostrando para eles como que era a fé de Paulo. E aí ele fala da fé no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Sem deixar nada de fora, nenhum das bases do que ele cria ele deixou de fora. Tanto as da realidade espiritual, quanto as realidades externas que nos cercam. Não tem nada aqui escrito. Então a carta de Paulo aos romanos é como se fosse um modelo, tipo assim, uma planta de uma casa, de um prédio, uma maquete. Quer fazer esse prédio lindo e maravilhoso? A maquete é essa aqui. Todo mundo vem, aprecia, depois pega isso aqui e isso cresce. Então a carta de Paulo aos romanos cresce aos nossos olhos e ganha contornos poderosos que alcançam todas as realidades que nós estamos vivendo, interiormente e exteriormente. Ou seja, Paulo está mostrando ali uma arquitetura para os irmãos seguir o caminho, para saber como que Paulo cria e como que Paulo enxergava o Evangelho e via o Evangelho. Pronto, é simples assim. Então Paulo escreve de Corinto, possivelmente, o que é mais certo, de Cencreia, porque está escrevendo da carta do amigo Gaio, ele está hospedado com Gaio, né? E Gaio, Febe, Tércio estava ali no porto de Cencreia. Então talvez seja de Cencreia, mais precisamente, possivelmente na primavera de 57, porque Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios em 56, início de 57 é que ele escreve essa carta, possivelmente os dados. E quem levaria? Porque ele está aqui em Corinto, pegaria as ofertas que ele trouxe de lá, com as ofertas de Corinto, dinheiro, e junto com mais algumas pessoas, eles iriam a Jerusalém. Então é de Jerusalém que ele iria a Roma. Então essa carta chegaria lá antes de Paulo. Quem iria levar? Febe.
Febe fazia esse processo de levar essa carta de Corinto até Roma, para que os irmãos de Roma, para que a igreja de Roma visse, lesse e entendesse como que era a fé de Paulo. E a igreja de Roma não foi Paulo que fundou. E talvez, como muitos dizem, talvez nem tenha sido Pedro. Muito embora Pedro tenha passado lá. Mas era uma igreja que surgiu como surgiu tantas outras ali, desde a dispersão, desde o Pentecostes. Quando muitos deles, desde Atos 8, com muitos irmãos, são dispersos ali, e a igreja vai crescendo. Como, por exemplo, o eunuco, ele leva o evangelho para a Etiópia, depois que ele é batizado por Filipe, lá em Atos 8. Então essa igreja surge lá na Roma, nessa cidade, como diz o outro, megalópole. Era uma cidade mais que um cosmos, era fantástica Roma. Mas era uma cidade também de muita injustiça. Era uma cidade que por volta do ano 200 já tinha 2 milhões de pessoas. Era a cidade mais povoada que tinha até os dias de hoje. Você pegar Mumbai na Índia, que tem cerca de 30 mil habitantes por quilômetro quadrado, aqui nesse tempo aqui, ó, nessa época, que era mais ou menos nesse tempo de no ano 200 mais ou menos, tinha média de 66 mil pessoas por quilômetro quadrado, era um amontoado, as colinas em tudo, as casas empilhadas de gente, onde você via assim muita pobreza nas ruas de Roma, era um contraste muito grande, é parecido com as nossas grandes cidades hoje, mas ao mesmo tempo você acha os palácios públicos de mármore, todo lindo e todo belo. Então o que eu te disse, Roma é no sentido do patronato, era como era Corinto. Então Paulo vai escrevendo para essa cidade de muita perversão, de muita injustiça, né? Então eu quero convidar vocês para a gente agora entrar aqui, mergulhar aqui e beber dessa fonte, porque essa carta tem sido instrumento de Deus ao longo da história para abençoar muita gente. Se pegar Agostinho, foi impactado com isso aqui, converteu lendo isso aqui, possivelmente Romanos 13:13. Você pega Lutero, o que deu suporte para Lutero fazer o que fez ali na Alemanha, foram os capítulos 3 e 4 de Romanos, para ele escrever as 95 teses e mostrar o que ele cria e defender a justificação do homem diante de Deus é pela fé, não é pelas obras, né? Você pega aí homens como John Wesley, foi muito impactado aqui nos versos 6 e 8, nos capítulos 6 e 8, para falar de santidade na vida, né? Você pega Calvino, Armínio, Jacob e Armínios, bom, as doutrinas deles eles usam demais Romanos para tentar justificar e basear suas doutrinas, a da predestinação e a do livre-arbítrio humano. São extremos. Eles usam muito essa carta. Então te convido nesse instante, não de forma teológica, porque como você sabe, eu não sou teólogo, eu apenas leio a vida, leio a mim mesmo, leio as pessoas e passo por Jesus e estou tentando ler Jesus o máximo que eu posso. E vocês vão perceber que essa carta é simples, porque ela, escrita no tempo que foi escrita aqui, há quase 2.000 anos de distância de nós, é uma carta que cresce, como cresce uma maquete. O que eu não posso é, nessa maquete da arquitetura da fé de Paulo, como que ele cria, como que ele via, é eu pegar isso e construir tudo torto. Não, eu tenho que construir algo maior nos mesmos modos, porque minha mente não é como a mente daquele povo. Houve muito acúmulo, muita coisa evoluiu de lá para cá. Então a gente tem que saber ler para a gente não perder o prumo que é Jesus. Então vamos mergulhar aqui juntos nós, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, nossa alegria, e vamos ler essa palavra. E mais dados, mais informações, vocês vão aprendendo aqui na carta. Tá bom? Paulo, verso 1. Servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. Ele está usando a palavra que os judeus usavam muito para a relação deles com Deus, com a lei, servos daquilo ali, né? Então Paulo diz, eu sou servo de Jesus Cristo, sou escravo de Jesus, a palavra mais próxima, né? Fui chamado para ser apóstolos, um enviado, um emissário de Jesus, separado para o evangelho de Deus. E o que ele vai chamar de evangelho de Deus aqui, ele vai falar desse poder que é Jesus Cristo. Jesus, evangelho, gospel, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer.
né? O evangelho de Deus, o qual foi por Deus, evangelho, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus nosso Senhor. Li até o verso 4. Ou seja, ele está dizendo que esse evangelho de Jesus, esse poder de Deus, foi prometido outrora pelos profetas. Então, quando você lê os profetas, como eu estou lendo, por exemplo, Isaías ao meio-dia, gente, você chega ali capítulo 26, quando ele vai falar da pedra angular, a pedra de esquina, que os construtores rejeitaram. Gente, o tempo que eles viviam de leis e leis e leis, preceitos, regras e regras e mais regras, preceitos e mais preceitos, mas eles tropeçavam na justiça da lei, no espírito da lei que é amor, e que Isaías diz que é a pedra que os construtores rejeitaram. E hoje eu sei que Paulo, Pedro falaram que essa pedra é Jesus, a rocha. Porque em todo o tempo, amados, o que está imbuído é o amor. Então não é lei, não é pertencimento que vai autenticar sua entrada nos céus, não, é sua vida em Cristo, é vivendo em amor, né? Então esse evangelho foi pregado outrora, como está registrado aqui, ó. Está registrado aqui em todos os profetas. Eu te convido a fazer isso nesse instante, com respeito a quem? Ao Filho de Deus, ao seu Filho Jesus, o qual, segundo a carne, geneticamente, veio lá da descendência de Davi. Quem é Davi? É o arquétipo do rei perfeito para eles, que eles esperam, e esperavam que o Messias fosse e viesse. Ele veio da descendência de Davi, e ele foi designado filho de Deus. Ele é filho de Deus mesmo, porque Jesus não foi gerado pelo sêmen de José, ele foi gerado pelo sêmen, a palavra de Deus que encarnou, entrou na história através de Maria e deu vida ao mundo, né? E foi com poder isso, poder segundo esse espírito de santidade que ressuscita o Filho dentre os mortos, a saber que é Jesus nosso Senhor. Verso 5, por intermédio de quem, Jesus nosso Senhor, eu e você viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios. Paulo recebeu graça, favor imerecido, recebeu o chamado de ser apóstolo, e eu de ser o que eu sou, de você de ser o que você é, né? Por obediência por fé, obediência por fé. Então Paulo já está antecipando o que vai ser alvo de muita fala dele aqui. Não, a gente serve a Deus não é pela lei, não é pelos preceitos, é por fé. A fé que está desde sempre tida como, dada a Abraão como pai da fé, né? Pronto, amados. Chamados nós, de cujo número sois também vós, verso 6, chamados para serdes de Jesus Cristo. E vocês aí em Roma, vocês estão dentro disso aí. Vocês foram chamados para ser de Jesus. Então não queira trocar Jesus por nada. E nós somos de Jesus o Cristo. Então a todos, você está usando aqui o perfil de uma carta grega dessa época, né? Saudação, inicial, destinatário, quem está escrevendo, então pronto. Então a todos os amados de Deus que estáis aí em Roma, de casa em casa, sem edifício, sem prédios, casa de fulano, você vai ver o tanto de casa que ele vai citar no capítulo 16. As igrejas eram assim, amados. Reunia a esposa, o esposo, os filhos, os parentes mais próximos. Se a casa fosse maiorzinho um pouco, vinha outro, mas era assim que é a igreja, é assim que é a igreja, como ela está espalhada no mundo hoje. Então eu tenho que parar com essa questão da construção do templo, de achar que o culto a Deus tem que ser só naquele lugar fixo, que a adoração a Deus tem que ser só naquele lugar, que Deus só habita naquele lugar, que para ser salvo tem que estar só naquele lugar, templo. Não, tem gente espalhada aí no meio dos muçulmanos, no meio do... Lá por exemplo, no Irã, que é um arqui-inimigo rival de Israel, a igreja está ali invisivelmente, em amor, servindo, impactando naquele lugar, e ninguém pode achá-los, porque eles não têm uma residência fixa. Oh, mas as pedras estão clamando. Só a igreja de hoje, empedernida como ficaram empedernidos os judeus, é que não entendem que não é questão de regras, de preceitos.
Os judeus tinham as regras, os preceitos, mas viviam no chão da falsidade e da mentira. Então acorda nós que estamos dentro de um ambiente religioso, julgando-nos salvos e os outros perdidos. Fiquem atentos com isso, viu? Então a todos vocês em Roma, chamados para ser de santos, separados. Santos aqui não é santo de barro, um objeto, não. Santo aqui é o que foi separado por Jesus, né? Para servir a Deus. Da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele está desejando o quê? Graça a vós outros e paz. Graça, favor e merecido. E essa paz que me faz agora descansar diante do Deus que me amou e que fez cessar a guerra e a inimizade com Ele. E essa paz é a mesma que eu levo para o meu ambiente relacional. Na minha casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Procure viver em paz. Amém? Verso 8. Então Paulo vai dizer assim agora, vamos lá na carta dele. Ó. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, tudo por meio de Jesus, grava, ele vai usar demais essa expressão, por meio de Jesus Cristo, e eu te convido assim a você ter a carta aos Romanos como uma leitura mensal sua, leia sempre essa carta, viu? Mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo, amados, aqui onde eu passo, nas regiões onde eu ando, aqui na Ásia, na Macedônia, Tessalônica, região da Galácia, aqui em Corinto, lá na Judéia, escuta, em todo mundo é proclamada a vossa fé. Como que vocês creem, como que vocês têm crescido nessa Roma gigante, né? Porque Deus a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho Jesus Cristo, é minha testemunha aqui na consciência de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Em todas as minhas orações. A oração tem que ser prática nossa. Então Paulo, além da vida de Paulo ser uma vida de oração, a oração dele, a vida dele era uma oração. Paulo também tinha os momentos que ele parava para orar, aquietava o coração, se esvaziava de tudo, ia para o silêncio, para a solitude diante de Deus e buscava a Deus e orava por esses irmãozinhos. Eu tenho suplicado que em algum tempo, em algum momento, pela vontade de Deus, porque a gente faz planos, mas as respostas vêm do lado do Senhor, então, pela vontade de Deus, Ele me ofereça uma boa ocasião, uma boa oportunidade de visitar vocês, de visitá-los. Então Paulo está colocando aqui como que ele escuta falar deles, dos irmãos, como que Paulo ora por eles e como Paulo espera em Deus ir lá visitá-los. Então Paulo queria fazer isso. Porque muito desejo ver-vos, muito. Era um anseio de Paulo ver aquela igreja que ele não fundou e que ele não conhecia, mas essa igreja escutava falar de Paulo. E todos ficavam curiosos para saber como que Paulo cria de fato, né? Porque ficava muita coisa solta. A fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que sejais confirmados. Paulo ia lá para quê? Só para compartilhar os dons que Deus deu a Paulo com eles. Compartilhar algum dom para que a cada dia vocês sejam confirmados, tá vendo? Vocês ficam mais firmes em Jesus, mais enraizados em Jesus, mais alicerçados e fundamentados na rocha Jesus, nesse chão do evangelho, fundamento de Jesus. Isto para que em vossa companhia, juntos nós todos aí, reciprocamente, vocês e eu e vocês, nos confortemos. Aí, o conforto. Isso que todo mundo está com vontade agora de abraçar, de se, estar junto com os irmãos. Nos confortemos por intermédio dessa fé mútua que Deus deu a vocês e deu a mim, vossa e minha. Verso 13. Porque não quero, irmãos, eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes, não foi uma, duas não, foram muitas vezes, me propus no coração a ir ter convosco. Aí ele põe um parênteses e diz, no que tenho sido até agora impedido. Ele fez muitas vezes, em todas as vezes que ele propôs ir, não deu certo. Ele foi de alguma forma impedido. E ele não explica os motivos do impedimento, porque não precisa. Eu só sei que ele tentou ir e não conseguiu, até esse momento. Para conseguir igualmente entre vós algum fruto
gerar vida aí, como eu gerei vida lá na Ásia, em toda essa região, plantando igrejas em todos os cantos. Eu quero chegar aí e ter frutos aí, e ganhar vida para Jesus aí, como também entre outros gentios eu fiz, nessa região toda. E você vai perceber que a maior parte dessa igreja de Roma era gentílica, embora grande parte também seja dos judeus, mas os judeus em quantidade menor. E você vê que Paulo trata disso, para que eles possam equilibrar, porque no evangelho não faz mais diferença quem você é, sua raça, sua cor, não escai só seu status, sua posição social, econômica, não, mas diante de Jesus tudo isso morre, a cruz é acima de tudo. Aí Paulo diz no verso 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a gregos, os donos do saber, né? Se auto-vangloriavam de serem os arquitetos da lei, do cumprimento da lei, da justiça, né? Tanto a gregos como a bárbaros, os sem conhecimento, os rudes, os ignorantes, né? Tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então Paulo estava pronto, em todo tempo, a todo instante, para pregar o evangelho dos quatro cantos. E agora, nesse momento, ele queria ir a Roma pregar lá também. E ganhar e gerar vida e dar frutos ali naquele lugar. Aí Paulo diz, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois não me envergonho. E esse é o que Paulo vai colocar de antemão para todo mundo. Ele vai mostrar que todo mundo necessita do evangelho. Até aqueles que, entre aspas, diz não ser necessário, ele precisa do evangelho. Até a tribo, o povo mais distante, bárbaro, que está sem a informação do evangelho, até lá ele precisa do evangelho. Qual é o evangelho? Da letra? Não. O evangelho da verdade intrínseca que ele carrega no ser dele, porque ele é criado por Deus e a verdade está intrínseca nele, porque quem é criado por Deus carrega a identidade de Deus, carrega traços de Deus. Então não tem como ele ter uma consciência, e essa consciência o acusa ou o defende. E aqui tem Romeuzinho no meu pé aqui, ó. Então assim, eu quero lembrar você que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu, depois do grego e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, amados, aqui ó, nós vamos analisar o seguinte, o justo vai viver de onde? Por fé. De fé em fé ele vai ter que viver de fé em fé, não tem como ele fugir dessa obrigação dele de viver de fé em fé. Então, nesse sentido, eu te convido a que nós bebamos dessa fonte, porque todo mundo precisa do evangelho de Jesus, todo mundo. Amados, olha aqui, ó. Esse é o meu neto, meu filhote mais novo, Romeu. Ok. Aí a gente vai encerrar nesse verso 17 para mostrar para você justamente isso. Paulo vai dizer para todos que o evangelho é o único poder na terra capaz de transformar alguém, de mudar o mais vil pecador. Seja do mais bárbaro ao, entre aspas, o mais entendido, o mais dono do saber. Todos em todo canto precisam do evangelho de Jesus, da justiça, da verdade, do amor. Uma sociedade, uma nação, uma casa sem as bases do evangelho, seja o evangelho que ele conheceu historicamente, ele tem nas mãos, seja o evangelho como espírito que constrói uma sociedade, um bárbaro qualquer, um índio, está distante, sem informação nenhuma,
Lá dentro, quando ele constrói a sociedade dele em justiça, na verdade, no amor, o Evangelho está presente, o Espírito do Evangelho está presente. Então, diante de Deus, um índio sem informação nenhuma do Evangelho de Jesus, que vive tal qual, está mais justificado diante de Deus do que um líder de uma nação, que diz ser cristão, mas ao mesmo tempo quer destruir esses povos minoritários. Então Deus está para além do falar. Então eu sou de Deus não é porque eu falo de Deus. Eu creio em Jesus não é porque eu digo que eu creio em Jesus, porque eu estou dentro de uma igreja que eu batizei. Não. É porque na minha vida eu vivo o Evangelho. Então o Evangelho é o poder de Deus para transformar o mais vil pecador. Seja ele agora dentro do Palácio do Planalto, seja ele agora dentro do presídio de Bangu, dentro de qualquer presídio aqui em Almenara, em qualquer lugar. Deus não faz distinção. No Evangelho todos se igualam, todos, tanto um quanto o outro, precisam do Evangelho para serem curados e melhorados no processo. É por isso que Paulo diz que daqui para frente a justiça de Deus se revela no Evangelho. É no Evangelho que eu vejo Deus revelado e a justiça dele sendo exercitada por Jesus, e Jesus, o justo, me justificando. Para que eu agora, justificado no Evangelho, de fé em fé, pela fé, eu possa viver assim. Porque pela fé em Jesus, olhando para Jesus, eu consigo vencer os absurdos dessa vida, como Jesus venceu. Ele entra na existência, sai da existência, ele vence o mundo. E na época de Jesus não tinha absurdos? Muito. Ele, por exemplo, era o justo pregado numa cruz de maldito. Amados, grava isso no seu coração mais uma vez. O Evangelho de Deus revelado em Jesus com amor, é nesse Evangelho é que Deus tem liberdade para condenar e para salvar. Salva por graça, e mesmo que está sendo condenado, ele está sendo condenado justamente, porque ele rejeitou. Ele deliberadamente rejeitou. Então não brinque. Nós só vamos enfrentar os desafios que nós temos na terra daqui para frente pela fé. Sem fé, nem o pior, nem o mais convicto ateu vai aguentar o tranco, vai conseguir explicar tudo. Eu te convido nesses dias a crescer em fé. É de fé em fé, para além de emoções, de sentimentos, é que nós vamos vencer no chão dessa terra, porque nós somos chamados para vencer. Vamos orar nesse instante. Pai Celeste, obrigado por esse momento. Obrigado pela graça de estarmos juntos. Obrigado por este lugar, Pai, onde nós estamos. Obrigado porque aqui o Senhor nos alcançou. Na história o teu amor nos alcançou. O Senhor nos colocou nos ombros do Senhor como ovelhas perdidas, caídas, e nos trouxe de volta para a tua presença. E nós nos alegramos porque a cruz de Cristo é o nosso centro. Ali, Pai, aos pés da cruz nós somos banhados pelo sangue. O sangue do Cordeiro nos justificou. E agora, guardados, protegidos, nós queremos caminhar em fé, te servindo de todo o nosso coração. Ministra sobre nós agora a tua palavra. Reúna em nós, Pai, ajuda-nos a reunir em nós forças para conseguirmos, Pai, caminhar em ti, nas pisadas do Evangelho, nas pegadas do amor do Senhor, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E, Pai, nesses dias em que vamos ler essa carta, abre a nossa percepção, cura-nos a cada dia. E eu te peço nesse instante, como filho, como servo, como chamado do Senhor, ó Deus, como presbítero do Senhor, para abençoar gente, para construir vidas, eu te suplico, visita cada casa, cada homem, cada mulher nesse instante. Levanta, Pai, aqueles que insistem em ficar no quarto caídos, machucados, levanta-os no poder do teu Espírito. Perdoa os que se sentem, Pai, desviados, indignos de ti. Oh Deus,
Traz paz àquele que está cheio de culpa ao longo desses dias, desses meses. Oh Deus, liberta os que estão, Pai, encarcerados, vivendo como numa masmorra, cheio de medo e de pânico. Pai, tem misericórdia. Cura os feridos no corpo, os feridos na alma. Derrama a tua paz, essa graça, esse favor imerecido, Senhor, que alcance a todos que estão agora conosco lendo a sua palavra. Oh Deus, e nos abençoe, como o Senhor tem feito todos os dias, como nos faz nesse instante, Pai, em que nós estamos encerrando este momento. Obrigado, Pai, obrigado, porque nada tem nos faltado no chão dessa terra. É assim que nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.